Olá pessoal, tudo bem? A gente vai continuar a respeito das informações sobre o metabolismo energético, né, a produção dos compostos orgânicos no processo da fotossíntese. Eu comentei com vocês a respeito da estrutura da molécula de ATP, aquela que o nome dela é adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, né? Quando você tem uma molécula de ribose ligada a uma adenina e apresenta três fosfatos ligados a essa ribose. Só que essa molécula, para manter, além do primeiro fosfato que é natural do nucleotídeo, apresentar ainda o segundo e o terceiro fosfato, principalmente o terceiro, há uma necessidade de armazenamento de energia muito grande na ligação química para manter ele estabilizado. E aí, quando, por qualquer situação, esse terceiro fosfato é liberado, formando o ADP, né, com dois fosfatos, difosfato de adenosina, então a liberação desse terceiro fosfato é que vai fornecer energia para as atividades celulares. Então, toda a intenção do processo fotossintético é capturar ou captar energia fornecida por uma fonte externa, nesse caso a energia luminosa, pegar essa energia e trazê-la, armazenar num composto químico orgânico. Para daí, esse composto químico orgânico ser utilizado pelo organismo produtor, assim da forma que for necessária e viável, e a cadeia do alimento dependendo dela para poder manter-se estabilizada, né? Consumidor primário, consumidor secundário, os organismos se alimentando entre si, transferindo matéria e a energia contida nesses alimentos. Então, a gente comentou a respeito da estrutura da organela aqui nas plantas, porque tem a fotossíntese bacteriana, mas a gente não está entrando em detalhe, a gente está comentando a respeito da fotossíntese vegetal. Daquela que acontece na organela chamada de cloroplasto, aquela que tem a estrutura de duas membranas, indicando uma origem endossimbiótica. Ela contém os tilacoides, partículas ou vesículas ou estruturas nas quais estão clorofilas, ou as substâncias com capacidade de absorção de luz, e o estroma, que seria como se fosse um hialoplasma de uma célula procariótica. E aí, nesse hialoplasma, existem proteínas diversas, existem DNA próprio, consequentemente RNAs, para síntese de proteínas da estrutura do cloroplasto. E essa fotossíntese, que utiliza compostos inorgânicos como água e gás carbônico, não como uma reação química direta, a gente vai entender que existem etapas para que esse fenômeno aconteça. A gente representa uma equação como se fosse algo direto, mas que, na verdade, vocês têm que lembrar que uma parte do componente dos reagentes dessa reação química são utilizados numa etapa, o outro componente outro reagente dessa equação química é utilizado numa segunda etapa. Então, para que aconteça o fenômeno fotossintético, claro, primeiro, precisa da luz, segundo, precisa da substância que tem o poder de absorção de luz, que vai ser principalmente a clorofila. Existem tipos de clorofilas, mas a gente vai generalizar, né, clorofila. Precisa da molécula de água e precisa do gás carbônico. Esse gás carbônico é atmosférico, e a água que a planta absorve, se ela tiver o sistema radicular para absorção, então ela absorve pela raiz. Então, fatores limitantes da fotossíntese são esses: a luz, o gás carbônico e, é claro, a temperatura, porque a temperatura é um fator importante para a atividade enzimática. Então, tem muitas enzimas atuando, porque é um processo bioquímico e grande parte dos processos bioquímicos são mediados por enzimas. Eu comentei com vocês a respeito das etapas que a fotossíntese tem. Então, tem uma etapa que é chamada de fase clara, tá? Onde é o processo de absorção da energia luminosa. Então, há necessidade imediata e iminente de luz para que o fenômeno aconteça. Onde é que ela acontece? Ela vai acontecer numa estrutura do cloroplasto, que são os tilacoides, tá? Nos granos, ou no grana, né? No conjunto de tilacoides nas lamelas fotossintetizantes. A importância dessa etapa é o armazenamento de energia na forma de ATP, então a síntese de ATP. Vai ter a utilização da molécula de água nessa etapa, em que ela vai ser quebrada, tá? A gente vai ter que entender para que ela serve. Produção de uma molécula chamada de NADPH2, tá? Um nome gigantesco, esquisito, que eu comentei com vocês na aula anterior. Bom,
esses componentes serão utilizados na segunda etapa. A segunda etapa, eu cheguei a comentar, a falar no vídeo anterior, talvez pelo cansaço eu acabei atrapalhando, não é para produção de luz, evidentemente, tá, gente? Tinha comentado que era produção de luz e aí acabei confundindo geral. Na verdade, para que serve a segunda etapa? Produção do composto orgânico, certo? Então, a produção do composto orgânico é o objetivo final da etapa escura ou etapa química. Então, a primeira etapa, fotoquímica, reações químicas precisando de luz, e a segunda etapa, etapa química, que a gente vai trabalhar com ciclo de Calvin. Então, a sequência dos visuais que eu passei para vocês, ela está aqui, tá? A localização de cada componente, a localização de cada etapa, onde acontece, né, cada etapa do processo fotossintético, o que é que em cada etapa a gente utiliza desse mecanismo. Então, você tem lá a primeira etapa que eu disse para vocês, a etapa fotoquímica ou clara, em que há necessidade do ou que acontece nos tilacoides, vai ocorrer a participação dos chamados fotossistemas. O que são esses fotossistemas? São as clorofilas, que tem o poder de absorção de luz. Então, ela armazena energia luminosa, transforma a energia luminosa em energia química. A gente vai chamar de fotofosforilação cíclica. A gente vai ter que entender por quê quando eu passar para vocês o esquema. No resultado final, o objetivo final desse processo é produzir ATP, moléculas de ADP, difosfato de adenosina, se ligando a um terceiro fosfato inorgânico, que a gente representa como PI, fosfato inorgânico, formando o ATP. O que é que ele tem? Energia armazenada. Então, a função dessa etapa é guardar essa energia, depois transferir essa energia para a produção do composto orgânico, que vai armazená-la. Bom, outro fenômeno que vai acontecer é a fotofosforilação acíclica. Nessa fotofosforilação cíclica, há necessidade de dois fotossistemas, ou dois tipos de clorofila, o fotossistema 1 e do fotossistema 2. O que é produzido aí? O que acontece? Vai acontecer a fotólise da água. Olha o termo, tá, gente? Foto, luz, lise, quebra. Então, a molécula de água vai receber a incidência solar e, a partir dessa energia que é canalizada para a molécula de água, ela vai ser quebrada nos seus componentes funcionais, os prótons H+, e o oxigênio. Não vai ser hidrogênio, porque ele vai perder o hidrogênio molecular, porque, na verdade, ele vai perder elétrons. Tá? Então, os elétrons vão sair e ficar liberados no estroma do cloroplasto. Só que elétrons livres não dá, não é legal. Elétron livre é complicado, tá? Porque ele desestabiliza outras moléculas ou outros átomos que estão estabilizados. Então, ele tem que ter um fator de neutralização desse elétron. Ele vai ter que ficar guardadinho e se acumular em outro componente, que a gente vai ver depois, é por isso que vai ter a formação de novas moléculas de água no final, porque ele vai precisar ser neutralizado, ser equilibrado. Então, a fotólise da água, quebra de água por meio de luz, liberando 2H+, e liberando O2. Então, a molécula de água que eu digo para vocês que é reagente da fotossíntese, ela participa do processo na primeira etapa, sendo quebrada, liberando hidrogênio e liberando oxigênio para a atmosfera. Certo? Então, esta aqui é a reação química que acontece em presença de luz. Tá? Então, foto, luz, químico, por causa dessas reações químicas que acontecem. Então, nessa etapa, produz a molécula de ATP, ou moléculas de ATP, e o ATPH2, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, fosfato. Ele é um transportador de hidrogênios. De onde vem esses hidrogênios, tá, gente? Esses hidrogênios é uma molécula derivada do NADP, certo? Então, esses hidrogênios são esses aqui, ó, tá? Vai para a molécula, estabiliza e transporta esses hidrogênios para uma outra etapa da fotossíntese. E esse oxigênio que está sendo liberado aqui é o oxigênio que vai para a atmosfera, certo? Ele vai ser liberado. Todo o processo fotossintético que utiliza a água como fornecedor, como fonte de hidrogênios, vai liberar oxigênio para a atmosfera. Então, quando a gente faz a equação química, que a gente vai ver daqui a pouco, CO2 mais H2O produzindo composto orgânico liberando oxigênio, esse oxigênio depende da fotólise, ou ele deriva dessa quebra da molécula de água, certo? A segunda etapa
ela vai utilizar todos esses componentes que foram produzidos aqui na fase clara. A energia derivada do ATP, os prótons H+, liberados da fotólise da água. Para, a partir daí, produzir os compostos orgânicos nesse ciclo que a gente chama de ciclo de Calvin ou ciclo das pentoses. Então, como eu tinha dito para vocês no esquema anterior, no vídeo anterior, a fase escura é importante para a produção do composto orgânico, o qual armazena energia, não a produção de luz, tá, gente? A luz não se produz na fotossíntese, ela é fundamental para a fotossíntese. Então, essa fase clara, acontece esses dois fenômenos. Acontece a fotólise da água, lembre qual é a importância dessa fotólise, vai liberar os prótons H+, e, é claro, o oxigênio para renovação atmosférica, e vai acontecer a fotofosforilação. Gente, esse negócio de fotofosforilar é que utiliza a luz para depositar fosfato na molécula de ATP, tá? Para produzir a molécula de ATP. E transporta hidrogênio através do NADP. Então, ela depende de duas clorofilas, tá? Que pode ser cíclica ou acíclica, tá, gente? A fotofosforilação. Essa daqui depende da clorofila P700 e essa daqui depende da clorofila P680. As duas têm função de absorção de luz e vai liberar os elétrons a partir do momento que ela incidir. E esses elétrons carregados de energia, não sei se vocês lembram lá da química, os elétrons eles estão ao redor de átomos e aí quando recebe energia, saltam de nível, ele salta tanto de nível que sai da estrutura. Só que ele não pode ficar livre, ele tem que retornar para algum lugar para voltar e se estabilizar. Então, em um momento, ele volta para o lugar de onde ele saiu, a fase cíclica, e outra ele vai partindo para outras estruturas e não retornando do local que ele saiu. Então, a gente vai chamar de acíclica. Como é que a gente define isso daqui? Então, suponha essa situação, essa fotofosforilação, em que você tem um fotossistema 2, certo? Uma segunda clorofila. Existe a fotólise da água. A gente começa por aqui, tá, gente? Fotossistema 1, vamos por esse primeiro. No fotossistema 1, que é a fase cíclica, a fotofosforilação cíclica, a energia luminosa atinge a clorofila, ela absorve essa energia, absorve tanto que libera os elétrons, porque o elétron está carregado, o elétron está excitado, cheio de energia. Só que esse elétron carregado de energia, ele não pode ficar livre no estroma ou no tilacoide. Ele vai ser recebido por um que a gente chama de aceptor de elétrons. Esse aceptor de elétron vai transferindo esse elétron, tá? E nessa transferência de elétrons, ele vai liberando a energia que está armazenada nele. E essa energia é suficiente para montar a molécula de ATP. O elétron, cada vez que ele vai perdendo energia, ele volta para a clorofila, para os átomos do qual ela saiu do início. Então, ela recebe energia, o elétron salta de nível, ele salta tanto que é capturado por uma outra molécula transportadora de elétrons. Então, esses elétrons vão sendo gradualmente, ou vai perdendo gradualmente sua energia, só que essa energia não vai ser liberada aleatoriamente, ela vai ser liberada e armazenada, fixada na formação do ATP. Então, fotossistema 2, a importância dele, produção de ATP. Utiliza-se apenas uma clorofila. No caso desse fotossistema, vamos começar por aqui. A incidência de luz na clorofila. Ele passa por um aceptor, uma cadeia de citocromos, que é uma cadeia transportadora de elétrons, só que durante essa passagem pela cadeia transportadora de elétrons, o ADP absorve essa energia que ele vai descarrilhando, que ele vai jogando para fora, vai liberando, e fixa o terceiro fosfato, produzindo o ATP. Bom, só que esse elétron ele não está retornando, tá vendo aqui? Ele não está retornando para a clorofila inicial, para o fotossistema 2. Então, ele parte para o fotossistema 1. Que, para ele voltar, ele perde a energia, tá? Ou seja, ele recebe energia. A energia recebida vai ser suficiente para excitar os elétrons. Os elétrons vão para esse aceptor primário, que passa por uma cadeia transportadora, só que esses elétrons eles não vão ficar livres agora. Eles vão para a molécula de NADP. Está vendo aqui? NADP+, ele está desestabilizado, porque ele fica com os prótons. Então, ele vai pegar os prótons. De onde é que derivam esses prótons, gente? Da fotólise da água. Está vendo aqui, ó?
a luz incidiu sobre a água, ocorreu a quebra, liberou H+, liberou O2 e liberou os elétrons. Esse H+, ele está indo aqui para a molécula de NADP, formando NADP H2. E os elétrons que estão passando pela cadeia transportadora, eles vão ficar armazenados e guardar essa energia aí no NADP. Então, se a gente for analisar, o ideal de começar, né, para a gente começar a analisar, teria que ser por esse fotossistema 1. Lembre, quando só tem a fase cíclica, o elétron que sai da clorofila passa pela cadeia de citocromos e volta para ele mesmo. Tá? Ou seja, só para a produção de ATP. Mas em um outro momento, essa clorofila que tem a incidência de luz, que absorve essa energia, que excita os elétrons, eles vão sendo carrilhados até chegar na molécula da ADP. Tá vendo? Ele não volta para a clorofila. Se ele não volta, essa clorofila está desestabilizada. Então, de onde é que ela recebe o elétron? Do fotossistema 2. Certo? Então, o elétron do fotossistema 1 está indo para o NADP, formando o NADPH2, e o elétron que está faltando aqui no fotossistema 1, ele deriva do fotossistema 2. Então, toda vez que um elétron é excitado que sai de um ponto, ele não está retornando para o ponto inicial. Bom, então, esse fotossistema 1, que perdeu seus elétrons por NADP, forneceu seus elétrons por NADP e a energia que ele tinha, precisa dos elétrons. Então, de onde é que ele está recebendo? Do fotossistema 2. Só que o fotossistema 2 também não pode ficar sem esses elétrons. Então, de onde é que ele recebe os elétrons? Da fotólise da água. Então, a água quebrada, os elétrons que tem nessa molécula de água liberados vão para a clorofila e restabelecem. Então, todas as moléculas acabam ficando estabilizadas. O NADP, porque recebe os elétrons do fotossistema 1. O fotossistema 1, que perdeu para o NADP, recebe seus elétrons do fotossistema 2. E o elétron do fotossistema 2 recebe da fotólise da água. O oxigênio vai para a atmosfera e esses hidrogênios, vocês lembram que ele vem aqui para a molécula do NADP. Então, nos dois esquemas, tanto na fotofosforilação cíclica quanto na cicla, é claro que existe necessidade de luz. No primeiro, o elétron volta para o lugar de onde ele saiu. No segundo, ele nunca volta para o lugar onde ele saiu. Então, ele vai sempre precisando de uma fonte. E a fonte estabilizadora é a molécula de água. Então, naquela reação química da fotossíntese que a gente vai passando desde o sexto ano para os alunos, a água, a molécula de água, não age diretamente no processo, juntamente com o gás carbônico para reagir uma reação química como a reação de neutralização de ácido e base. Tá, gente? Um sal e um ácido formando uma base e um ácido formando sal e água. Não é uma reação química direta por troca de elétrons de forma instantânea. É uma reação intercalada. A primeira etapa no tilacoide, essa daí, que é a fase clara, onde a fotofosforilação cíclica, que é o primeiro, e a cíclica, que representa o segundo esquema. Eu quero que vocês entendam por que é cíclico, porque o elétron volta para a mesma clorofila, e por que é acíclico, porque o elétron que sai de uma clorofila não volta para ela mesma. Então, ela está sempre precisando de uma outra fonte de elétrons. Do fotossistema 1, recebe do fotossistema 2. E o fotossistema 2 recebe seus elétrons da fotólise da água. O que teve de saldo aqui? O que teve de produção? ATP e NADPH2, que serão utilizados na outra etapa, que é a fase escura, que não é que ela só acontece de noite, tá, gente? Ela acontece durante o dia, instantaneamente, a fase clara, só que ela não depende diretamente da luz. Essa vai ser a diferença. Ela depende dos fatores produzidos ou da substância do material produzido na fase clara. Então, a gente diz que ela depende indiretamente da luz e não diretamente da luz. Então, a reação química que vai ser, o que vai ocorrer é uma reação química complexa. Observe aqui a incidência de luz, a produção do NADPH2, está vendo aqui, onde a molécula de água está sendo usada? A reação química da água, a fotólise da água, quebrou, produziu NADP, reagiu com o NADP, produzindo NADPH2, só que também ocorre a liberação das moléculas de água, certo? Então, utiliza água, mas libera água e oxigênio. Esse NADPH2, ele é um transportador de hidrogênio. O que é que ele vai fazer? Pegar os hidrogênios daqui e transferir para essa molécula de CO2. Então, na fase escura, o que é que a gente usa? A energia do ATP
a gente utiliza os hidrogênios do NADPH2 e a gente utiliza o gás carbônico que é absorvido pela atmosfera. Então, esse CO2 é a fonte de carbono e oxigênio para o composto orgânico e os hidrogênios que vêm para cá também liberam moléculas de água e o NADP. Então, sinteticamente, a gente trabalha assim. H2O, CO2, produzindo CH2O, que é a forma resumida de um monossacarídeo, não sei se vocês lembram disso, liberando moléculas de água e oxigênio para a atmosfera. Porque os elétrons e hidrogênios que tem nessa estrutura, eles não podem ficar livres, então eles reagem entre si, se estabilizam formando moléculas de água também. Se a gente quiser colocar essa equação química para uma molécula orgânica de uma hexose com 6 carbonos, então precisaria de 6 moléculas de CO2 para produzir 12 moléculas ou reagir com 12 moléculas de água, produzindo C6H12O6, que é um composto orgânico monossacarídeo do grupo das hexoses, mas libera também água, tá vendo aqui, ó, 6H2O, e libera os oxigênios. Essa é a fórmula geral. Se você quiser uma fórmula resumida, simplifica. Se tem 12 moléculas de água produzida, utilizada, e 6 produzidas, simplifica, então vão ficar só 6 moléculas de água no início. Então, essa é a equação química geral. A resumida não tem a gente retira, simplifica, certo? Então, na fase clara, a necessidade que acontece no cloroplasto, essa fase clara acontece nos tilacoides, no grano, tá vendo aqui? Utiliza a energia luminosa, a fotólise da água e libera o oxigênio. Então, o oxigênio é na fase clara. Você só libera se tiver luz, porque quebra a água e libera o oxigênio para a atmosfera. São produzidos NADPH2, a partir dos NADP, são produzidos ATPs. O NADPH2 e o ATP são utilizados na fase escura, um fornecendo energia e o outro fornecendo os hidrogênios, para reagir com o gás carbônico, produzindo a molécula orgânica. Tudo isso acontece onde? No estroma. Então é importante que vocês lembrem onde acontece cada fase e o que é que utiliza em cada fase. Na primeira, acontece nos tilacoides, ou seja, onde tem clorofila, depende dos dois fotossistemas, 1 e 2, na fase cíclica e acíclica, utiliza a água como fornecedora de próton H+, e liberando os elétrons para fornecimento de energia ou estabilizar as clorofilas. Libera-se o oxigênio, que é produzido também, é importante vocês saberem. O NADPH2 e o ATP, que são produzidos na fase clara, são utilizados na fase escura, liberando energia, fornecendo H+, ou seja, fornecendo hidrogênio. O que é produzido, o que é utilizado na fase escura? CO2, NADPH2, ATP. O que é produzido? A molécula orgânica e a molécula de água, certo? Por isso que a gente tem um esquema resumido para elas. Como a gente tem alguns fatores que são utilizados para a fotossíntese, então esses fatores serão limitantes. Faltou um desses fatores, não há fotossíntese. Por exemplo, a gente olha a reação química resumida, o CO2 é um reagente, então ele é um fator limitante. A luz é um componente fornecedor de energia, então se não tiver luz é um fator limitante. E a temperatura será um fator limitante porque as proteínas, as enzimas, elas precisam de calor para poder atuarem de forma mais acelerada. Então, a concentração de gás carbônico é um fator limitante. A cada vez que você vai aumentando a concentração de gás carbônico, ela vai atingir um máximo, mas depois desse máximo não adianta mais se aumentar, tá? É o ponto ótimo da atividade fotossintética. Depois disso, você pode aumentar do jeito que for, nem acelera, mas também nem diminui. Ela fica estabilizada. Mas se você reduzir e chegar a zero, então não teria atividade fotossintética. Um outro fator que é limitante é a intensidade luminosa. Essa intensidade luminosa geralmente é das 6 da manhã até as 18, tá? Onde tem uma intensidade luminosa boa, suficiente para ativar as clorofilas. O horário ideal para isso daqui, ou seja, o máximo de atividade fotossintética seria em torno de 12 horas, 1 hora, 13 horas da tarde, tá, gente? Então, à medida que você vai aumentando a intensidade de luz, ela também tem um ponto que é máximo. Como é que a gente mede? Pela liberação de oxigênio, pela taxa de produção
da matéria orgânica. Se você continuasse aumentando, ela teria um limite também de atividade fotossintética, tá vendo aqui, ó? Depois desse valor, você pode aumentar do jeito que for, a atividade fotossintética ela ficaria estabilizada. Só existe uma condição para ter queda de atividade fotossintética, é quando você aumenta a temperatura acima, por exemplo, dos 40. Porque, lembre de enzimas, quando você aumenta a atividade ou a temperatura, ocorre desnaturação proteica. Claro, mas para chegar a uma temperatura acima de 40, aí o ambiente está estupidamente quente e a sobrevivência de um organismo seria extremamente difícil. Existe um gráfico importante que eu quero que vocês observem, que é a análise dos dois fenômenos que envolvem uma planta. A atividade fotossintética, fotossíntese, tá, gente? Está escrito errado aqui. Fotossíntese, que é a produção da matéria orgânica, e a respiração, que é o consumo, porque a planta produz, mas ela também consome. Lembrando que a respiração numa planta ela é constante, o tempo inteiro é o mesmo ritmo de atividade. Mas a fotossíntese ela varia. Por que ela varia? Porque ela depende da intensidade luminosa. Se não tiver luz, não tem atividade fotossintética. Se tiver uma alta taxa de luz, ela tem o máximo. Claro, se eu continuasse durante o dia, ela teria uma queda, tá, gente? O gráfico de atividade fotossintética diário é uma curva normal, porque é de 6 horas da manhã, onde tem o início da intensidade luminosa, meio-dia, tá, que teria o máximo, mas a partir do momento que vai aumentando o período de tempo do dia, a intensidade luminosa vai caindo e a atividade também vai caindo. Só que a gente marca um ponto, quando a luz é fornecida para a planta, esse ponto representa o ponto de compensação fótica. O que representa isso? Por exemplo, se eu observar esse gráfico, aqui é a taxa de respiração, a taxa de consumo. Se uma planta ficar com a intensidade luminosa somente até nesse nível daqui, ela vai produzir tão pouco e consumir tanto que a tendência dela é regredir e morrer. Para ela ficar estabilizada, ela tem que produzir mais do que o que ela consome, ou seja, ela tem que ultrapassar esse ponto de compensação fótica. Esse ponto identifica que tudo aquilo que a planta produz, ela está consumindo de forma igualitária, certo? Se ela ficar aqui, então ela está produzindo mais do que o que ela consome, a tendência dela é ter o desenvolvimento. É um gráfico importante de vocês observarem. Vocês vão pegar o livro, vão observar gráfico semelhante a esse, e ele é extremamente importante para a gente comparar intensidade luminosa e atividade fotossintética, certo? A fotossíntese bacteriana, a diferença é que ela não acontece em uma organela, ela não tem a água como fonte de hidrogênio, seria o gás sulfídrico ou ácido sulfídrico, né, o H2S. Como também ela não tem água aqui, quando ocorrer a quebra pela intensidade de luz, não vai liberar oxigênio, certo? Vai liberar enxofre, por isso que geralmente onde tem fotossíntese bacteriana, o cheiro não é bom, tá? É cheiro de enxofre. A quimiossíntese, a diferença vai ser o seguinte, tá, gente? Que ela também acontece em procariontes e não tem organela para acontecer. E a fonte de energia não é a luminosa. É uma reação química que acontece como essa, ó, uma reação química de óxido ferroso formando óxido férrico, é a oxidação do óxido ferroso, e nessa reação libera energia, é uma reação exotérmica. Essa energia, sendo liberada, ela vai ser utilizada para que quebre a molécula de água, produza ATP e produza matéria orgânica, certo? Tanto no grupo da monificação, da nitrificação e da nitratação, certo? Então, esses dois esquemas, eles resumem, basicamente assim, de forma bem rápida, o que seria a quimiossíntese e a fotossíntese bacteriana, beleza? Certo, gente? Então, essas daí são as informações que eu queria passar a respeito de fotossíntese. Próxima aula a gente fala sobre respiração celular, beleza? Valeu, gente. Agradeço a paciência de vocês. Tchau e até a próxima aula. Valeu, galera.